Tech on Build, o podcast da transição digital na construção. Da autoria do Build Collab, o laboratório colaborativo para o ambiente construído. Bem-vindos a mais um episódio do Tech on Build, o podcast da transição digital na construção. Este, o último de 2021. E para terminar esta primeira série de 12 episódios, vamos refletir sobre os desafios e oportunidades da industrialização da construção e ainda tentar perceber a importância que a Twin Transition representa para a sustentabilidade, ou seja, como a digitalização vai avançar para uma construção mais sustentável. Para conversar connosco sobre estes temas, convidamos Hugo Santos Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. António Aguiar Costa, do Build Collab, conduz esta conversa. Obrigado, Lourdes. É uma honra hoje estar aqui com o Hugo Santos Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e de facto tenho acompanhado a atividade desta associação, que tem sido muito importante para o setor, obviamente não só para promotores e investidores imobiliários, mas para todo o setor. E contrariamente ao que talvez se esperasse em tempos de pandemia, o setor acabou por demonstrar bastante força, bastante dinâmica e, obviamente, que a associação teve aqui também um papel importante. Eu aproveitava esta oportunidade para perguntar como é que estamos atualmente em termos de setor da construção, em termos de investimento imobiliário, e quais são os principais desafios? Será que alguma coisa está a mudar agora que estamos num período já mais avançado desta pandemia, que já estamos com se calhar uma luz ao fundo do túnel? Como é que está o setor a reagir? Antes de mais, muito obrigado, agradeço o convite que me fizeram a mim, enfim, e também à Associação de Promotores e Investidores Imobiliários para estar aqui presente. É com muito gosto que aqui estamos e que partilhamos aqui connosco e convosco algumas reflexões. Bom, antes de mais dizer que o próprio facto do setor imobiliário ter sido, aliás, como referiu o Banco de Portugal, talvez o setor, pelo menos um dos setores mais resilientes durante a pandemia, não foi na verdade uma surpresa e nós, aliás, contávamos um pouco com isso. Mantivemos sempre as expectativas moderadamente otimistas durante a pandemia, enfim, pese embora a catástrofe pandémica e sanitária que se abateu sobre nós, mas a verdade é que nós já tínhamos uma experiência do passado e um passado recente. E basta lembrarmos da crise financeira de 2008, quando de facto o setor imobiliário foi o setor que primeiro se reergueu das cinzas, e aí foi uma crise económica, sistémica, que arrasou o mundo inteiro, Portugal e a Europa, do ponto de vista financeiro, mas realmente o setor imobiliário tinha dado provas que conseguia ser um setor resiliente e aí, tendo de facto sido avassalador em termos económicos, conseguiu ser o primeiro a reerguer-se. E, portanto, o passado recente indicava-nos isso. E a verdade é que isso veio-se a constatar também na pandemia. De facto, foi um setor que nunca parou, nunca parámos de construir, nunca parámos de receber mandatos de investimento. Os investidores nunca deixaram de acreditar no nosso país, mesmo os investidores internacionais. E, portanto, foi um setor que, mesmo em pandemia, nunca parou a sua atividade. E é por isso que agora, enfim, num período, não podemos ainda chamar pós-pandémico, porque ainda vivemos em pandemia, mas num período de início de recuperação económica, é por isso que o setor é dos mais bem preparados para retomar a normalidade das suas atividades, porque nunca paramos. Naturalmente houve períodos de lockdown, houve períodos de maior constrangimento, mas a verdade é que ainda assim nunca realmente parámos e, acima de tudo, devo deixar aqui uma palavra de agradecimento aos investidores que nunca deixaram de acreditar no nosso país. Isso foi muito importante e por isso é que eu tenho dito que o setor, os profissionais do setor imobiliário estão de parabéns, porque foram também os heróis da pandemia. Os primeiros heróis da pandemia foram naturalmente os profissionais de saúde, não é? Que não deixaram morrer as pessoas. Mas eu diria que os profissionais imobiliários foram também os heróis da pandemia, por outra coisa, é que não deixaram morrer a economia. Ora, nós vivemos todos da economia e, portanto, não deixando morrer a economia é também não deixar morrer as pessoas e por isso tenho dito realmente o setor imobiliário está de parabéns e os seus profissionais foram também heróis. E, portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, as expectativas são boas, enfim, esperamos retomar a muito breve trecho os valores pré-pandemia, portanto, os valores de investimento de 2019, e a verdade é que tivemos muito pouca afetação na nossa atividade, enfim, ainda bem.
De facto, ainda bem, porque o Bilto Calab, operando também nesta indústria da construção, gosta de sentir que há dinâmicas evolutivas positivas e que, de facto, a economia puxa também por uma inovação em torno da construção. E se calhar, a próxima questão que levantava é exatamente sobre isto. É incontornável não verificar que há aumento de custos de construção, que há, se calhar, talvez uma quebra na oferta, na disponibilidade de mão de obra, e que há desafios internacionais, mundiais, de maior sustentabilidade da construção, maior circularidade. Como é que tudo isto se conjuga nos desafios que temos pela frente de continuar a alimentar economicamente o setor e também de assumir este setor como um pilar, obviamente, da sociedade do futuro, não é? É uma excelente questão. Vamos lá ver. Eu penso que as expectativas para o futuro são boas e penso que temos que estar otimistas, mas realmente vão ser tempos muito desafiantes, porque temos exigências, eu diria, redobradas. Já tínhamos, enfim, as exigências que já temos no passado, desde procurarmos ter mais habitação para as pessoas. É um problema que não é só de Portugal, é um problema pelo menos europeu, das principais cidades europeias, mas hoje em dia somam-nos outros desafios. E realmente tudo o que é, por exemplo, o Pacto Ecológico Europeu e tudo o que ele nos apela a edifícios mais verdes, com melhor desempenho energético. Mas também, como sabem, dentro do Pacto Ecológico Europeu não temos só o Green Deal, mas temos também tudo o que são as normativas do Next Generation e do Horizon 2020. E, portanto, tudo isso nos leva não só a um combate às alterações climáticas, mas também a tudo o que é circularidade na economia. Temos uma economia circular. Bom, sabemos que o recto que é feito à fileira da construção e do imobiliário é muito grande, mas também sabemos que realmente o setor da construção é aquele que tem uma das maiores pegadas carbónicas enquanto setor de atividade no mundo, e portanto o reto que nos é lançado é de facto por isso justificado. Mas isso traz-nos enormes desafios que nós, enfim, estamos naturalmente comprometidos, como é óbvio, enquanto setor. Temos métricas que temos que ter em conta, nomeadamente redução da pegada carbónica, melhoria do desempenho energético dos edifícios, mas temos que ser realistas, exigências muito grandes, muito apertadas e que vão também prejudicar outros aspectos, como por exemplo, encarecer, tornar cada vez menos viável a construção de uma habitação acessível às pessoas. Mas a verdade é que isto está um pouco ligado, porque realmente algo que nós há tanto falamos, a industrialização da construção, por exemplo, a aplicação das novas tecnologias na melhoria dos processos e procedimentos, é uma coisa que vimos falando há anos e que talvez agora seja a altura de começarmos, de facto, a falar desse tema a sério. E, portanto, temas como, por exemplo, a industrialização na construção. A industrialização na construção é uma das formas de termos economia circular no nosso setor. Eu diria que é a forma talvez mais urgente e talvez também a que consiga ter efeitos mais imediatos. Bom, a industrialização na construção é algo que nós falamos há muito. Portugal tem um problema que é difícil de ultrapassar. É uma questão de escala. É muito difícil conseguir ter uma verdadeira industrialização, modulação, com a pouca escala que nós temos. Mas esse realmente tem que ser o caminho, porque só aí conseguimos tudo o que seja, por exemplo, no setor da construção, tudo o que seja construção off-site, portanto, fora do local da obra, portanto, não on-site, é de facto onde a circularidade na construção é mais viável. Agora, basta olharmos, por exemplo, compararmos com a Espanha, enfim, um país perto de nós, enfim, pese embora as diferenças de tamanho, quer na economia, quer geográfico, mas enfim, é um país com o qual nos podemos comparar. E a verdade é que se olharmos para a Espanha tem duas grandes cidades, mas depois tem uma panóplia de cidades de média e grande dimensão, quase que são do tamanho das nossas duas grandes cidades. E, portanto, se em Espanha o processo de industrialização já começou, mas, enfim, também ainda não é uma realidade fulgurante, enfim, mas estão muito mais avançados do que nós, mas porque têm essa escala. Ora, nós em Portugal temos um problema. Como é que nós conseguimos ter escala para ter uma verdadeira industrialização se temos apenas duas grandes cidades e as nossas cidades secundárias são de tamanho mais reduzido, onde a industrialização não é possível? Mas estamos no começo e eu sei que as grandes empresas de construção já estão a trabalhar ativamente na modulação,
nos temas da economia circular e, portanto, estamos já empenhados enquanto fileira nesse aspecto, mas acho que ainda temos um longo percurso a percorrer. Neste momento, a modulação mais não andará do que pequenas moradias unifamiliares, não andará mais do que pequenas instalações sanitárias, vulgo casas de banho, a empreendimentos. Bom, mas temos que começar agora. Temos muito, muito, muito para fazer e esse desafio é muito grande. Depois uma palavra, era só para terminar, para falar na utilização das novas tecnologias, que era o segundo ponto, também, no fundo, na melhoria dos processos e procedimentos. E aqui há um ponto onde nós temos batalhado bastante e que está já bastante avançado, penso eu, nessa matéria, que é a utilização, por exemplo, do BIM na melhoria dos processos e procedimentos, nomeadamente o licenciamento camarário. É uma batalha, como sabem, que importa a todos nós, promotores imobiliários, e que realmente tem a ver um pouquinho com tudo isto. Quer dizer, quando nós melhorarmos o nosso licenciamento camarário, que é completamente inaceitável termos um procedimento em Portugal que demora 4, 5, 6 anos. Isto tem também a ver com a própria casa das pessoas, porque nós sabemos que cada ano de atraso, cada 2, 3, 4, 5 anos de atraso de um processo de licenciamento, são menos casas que há no mercado para as pessoas viverem e, portanto, por isso os preços também sobem. E mais, quer dizer, dados objetivos, nós sabemos que cada ano de atraso do licenciamento tem um impacto a mais, portanto negativo, no preço metro quadrado das pessoas de 500 euros. Portanto, uma pessoa que iria comprar uma casa com 2.500 euros, e portanto aceitável para a classe média portuguesa, por cada ano de atraso a mais, esse atraso vai ter um impacto a mais de 500 euros. Portanto, estamos a falar de 3.000, 3.500, 4.000, 4.500. E, portanto, é urgente resolvermos o problema dos licenciamentos. E aqui temos as novas tecnologias. O BIM, de facto, não só também pela transparência que tem impregnada na sua estrutura, é também uma forma de, por exemplo, melhorarmos os licenciamentos. Agora, o BIM também tem outro problema e outro desafio. É ainda uma tecnologia que não está acessível, por exemplo, a todos os gabinetes de arquitetura, a todos os nossos projetistas. Nós sabemos que a maioria dos projetistas em Portugal são pequenos escritórios, pequenos gabinetes, arquitetos em nome individual, que muitas vezes não têm sequer dinheiro para contratar as licenças de BIM. E, portanto, vamos lá ver, a questão é esta, onde é que eu quero chegar? Nós temos que assumir que a questão do licenciamento, por exemplo, não é uma questão corporativa, não é uma questão do setor, não é uma questão dos promotores, dos arquitetos, é um desígnio nacional. Porque, como estamos a ver, com atraso nos licenciamentos não há habitação para as pessoas. E quando nós percebermos isso, quando nós percebemos que é um desígnio nacional, podemos convocar o Estado português, fundos da União Europeia, o PRR, por exemplo, para combater este problema. Nós temos um PRR que nos pede isto tudo. Nós temos um plano de recuperação e resiliência em Portugal, baseado num Pacto Ecológico Europeu, de onde vem a maioria dos seus fundos, que apela-nos a várias coisas. Melhor desempenho energético dos edifícios, mais habitação, circularidade na economia, nomeadamente na construção. Ora, e inovação. E, portanto, essa é de facto aqui a beleza do momento que nós estamos a viver e da dupla transição. Não há circularidade e sustentabilidade como a que queremos, que é exigente, sem haver uma transição digital. E depois, de facto, eu sinto exatamente isso trabalhando em inovação, na construção, que é, nós olhamos muitas vezes para a indústria e vemos 2, 3 grandes players capazes de inovar de uma forma consistente e a restante indústria fragmentada, pequenas empresas, se calhar com dificuldades em acompanhar esse passo. Ou seja, de facto há aqui uma necessidade grande de mobilização, aproveitando os investimentos, os financiamentos que vão estar disponíveis, para, por um lado, conseguirmos digitalizar a administração pública e a questão de licenciamento. Obviamente que com o BIM nós temos feito algum trabalho a esse nível. Pode ter uma mudança incrível, porque metade da regulamentação pode ser automatizada em termos de code checking e eventualmente, se não digo totalmente automatizada, haver semi-automatização, obviamente. Mas, por outro lado, há aqui um trabalho em torno da indústria para criar as bases de uma competição que depois poderá ser feita a outro nível. Ou seja, uma pequena empresa que não consegue investir no software ou que, mais do que isso, tem dificuldades em saber como implementar esse software depois de investir nele, não é? Que também é um problema. Nós podemos, de facto, ajudar a indústria como um todo a criar normas, protocolos de trabalho,
por novos processos que de alguma forma sejam parte de toda a indústria e englobem toda a indústria. Às vezes acho que é essa também aqui um desafio que se calhar uma associação como a Associação de Promotores e Investidores Imobiliários pode ter, que é como é que se cria uma dinâmica de conjunto e o que é que esse conjunto pode fazer, uns sendo mais influentes, tendo maior capacidade de dinamização, e outros por arrasto que têm também que ser levados e dinamizados e modernizados. Ou seja, há aqui esta dupla interação, por um lado com o governo, com a administração pública, temos que digitalizar, e por outro as PMEs, que eu acho que têm aqui também um papel central, não é? Mas, António, o ponto é um bocadinho mesmo, quer dizer, nós hoje temos a vida muito facilitada nesse aspecto hoje em dia. Nós vamos viver uma década em termos de disponibilidade financeira para resolver os problemas que estão identificados. Os problemas estão identificados e há soluções e há formas que têm sido apresentadas, e nós temos apresentado algumas, para as resolver. Vamos lá ver. E porquê é que eu digo que estamos facilitados nessa matéria na próxima década? Porque nós, na próxima década, vamos ter acesso a fundos que nunca tivemos nos últimos anos, nas últimas décadas. Nós vamos ter mais do dobro de disponibilidade financeira vinda da Europa, com recurso a fundos comunitários, nomeadamente do Pacto Ecológico Europeu, e, portanto, via PRR nacional, que são o dobro do valor que nós costumamos ter anualmente. E, portanto, agora, é preciso sabermos canalizar bem os fundos, criar políticas públicas, que já as há. Agora, temos que os canalizar para pontos-chave e que, de facto, venham a resolver os problemas. E porquê é que eu falo também nas políticas públicas? Porque existem políticas públicas para resolver todos estes problemas. O que, a meu ver, não tem sido bem conseguido, pelo menos até ao momento, é a integração destas políticas. Porque nós, no fundo, estamos a pedir tudo e só a mesma coisa. Estamos a pedir mais habitação, acessível aos portugueses, estamos a pedir mais edifícios verdes, estamos a pedir mais circularidade na economia e estamos a pedir que também na resolução destes problemas usemos a inovação e as novas tecnologias. Agora, o problema é que depois não há integração de todas estas políticas e por isso acabamos de ter políticas dispersas, que não estão ligadas, mas que têm tudo a ver uma coisa com a outra. Portanto, temos hoje a disponibilidade financeira a nível de fundos comunitários como não tivemos nas últimas décadas, de ter mais do dobro anualmente, em termos de volume de investimento disponível para investir. Agora, temos é que saber canalizar bem os fundos comunitários que vamos ter disponíveis e que usar para estas matérias. E aqui, só para dar alguns exemplos concretos, porque não, de facto, usamos linhas do PRR para, por exemplo, fazendo a questão do licenciamento urbanístico um desígnio nacional, porque é também para dar mais habitação às pessoas, por exemplo, resolver o problema do financiamento no acesso ao BIM, por exemplo, criar também mais mão de obra no setor, e nomeadamente pela utilização do BIM, usando linhas de financiamento do PRR, tornando estas linhas, tornando a aquisição das licenças de BIM mais acessível por parte de todos os nossos projetistas. E depois o trabalho com as câmaras. Há já um grande trabalho feito com as câmaras municipais nessa matéria, nomeadamente a Universidade como a FEUP, a Universidade do Minho, por exemplo, que estão neste momento a trabalhar com a Câmara Municipal, nomeadamente Lisboa e Porto, para ver como podemos pôr o BIM à disposição dos próprios municípios. Agora, depois também do lado dos privados, carecerão de ajuda, porque, como eu disse, o tecido do projetista em Portugal, de facto, é um pequeno tecido. Estamos a falar de pequenas empresas. Mas também, e falo aqui, por exemplo, do que têm sido as novas diretivas do desempenho energético de edifícios. Como sabem, Portugal, a Europa tem vindo a aprovar uma série de regulamentação nessa matéria e também tem vindo Portugal a transpor, naturalmente, as próprias diretivas para Portugal. E aqui é muito bem evidente o que é esta desarticulação das políticas públicas. Porque quando nós transpomos uma diretiva energética, do desempenho energético dos edifícios, que nos diz basicamente que até 2030 temos que ter todos os edifícios NZEB, Near Zero Energy Building, a meta quer dizer, estamos comprometidos com a meta, não há outra hipótese. Claro que sim, e estamos comprometidos com o combate às alterações climáticas. Mas vamos lá ver, 2030 é amanhã. Só para termos ideia, porque parece que daqui a 9 anos é muito tempo, os investimentos que nós estamos hoje, dezembro de 2021, a decidir, são os projetos que vão estar prontos em 2030. Projeto, licenciamento, são 9 anos. E, portanto, a minha pergunta é, hoje,
os nossos investidores na Europa estão a ter em conta estas novas exigências? Eu penso que não, para ser honesto. Porque as pessoas não estão a levar isto a sério. Porque é por demais evidente que não vamos ter em 2030 Near Zero Energy Buildings. E a questão não se coloca. Eu tenho chamado isto muito a atenção e eu até peço desculpa estar a ser um bocadinho duro com as palavras, mas é assim. Penso que temos que enfrentar os problemas, temos que encarar os problemas de frente para os poder enfrentar e contornar. Agora, para mim uma coisa é evidente. 2030 termos NZ Buildings, quando não está a ser feito nada em 2021, não vai acontecer. E por uma razão muito simples. Porque, vamos ver, a questão não se coloca nos edifícios para segmento, vou falar, por exemplo, no residencial, não se coloca para edifícios de classes mais altas, o chamado luxo, high-end, enfim, o que se quer chamar. Porque aí os edifícios são todos, do ponto de vista energético, altamente eficientes. Não é isso que se coloca o problema. O problema coloca-se na colocação de habitação disponível para os portugueses. Está a chamada habitação acessível. Nós sabemos que hoje, em 2021, com todos o aumento dos custos de materiais, da matéria-prima, o aumento da custo da construção, nós não temos trabalhadores na construção, estima-se estarem em falta 70 a 88 mil trabalhadores na construção. Portanto, a construção galop, o preço da construção galop. Com os atrasos nos licenciamentos, com a instabilidade legislativa, com o custo que os terrenos e os edifícios são colocados no mercado. E, portanto, com todo o aumento dos custos de contexto de produção na promoção imobiliária, não se faz casa para os portugueses. E mesmo com o PRR também não vamos conseguir fazer, porque não vamos conseguir acomodar o preço galopante das matérias-primas e do custo da construção. Ora, quando nós incorporamos a todas estas parcelas também mais exigências do ponto de vista da eficiência energética, vamos estar a prejudicar a colocação de mais habitação. Portanto, o que é que tinha que haver aqui? Integração. Mais habitação, mais edifícios verdes. E ir aos fundos do PRR para conseguir termos essa habitação. Uma das nossas medidas, só para terminar, tem sido, por exemplo, uma coisa que não é inventar a roda, a criação de linhas bonificadas verdes, as famosas Green Bonds. Portanto, não estamos a inventar a roda, basta olhar para a Espanha, usando linhas de financiamento do PRR, por exemplo, através do Banco de Fomento, para a emissão de linhas bonificadas verdes e, portanto, temos mais habitação, mais construção verde. Hugo, e aqui também temos que finalizar, infelizmente, mas surgiu-me aqui um ponto que eu julgo que ainda é importante discutir, que é, será que a indústria está a fazer por ela o suficiente para inovar, não é? Ou seja, claro que nós temos que ter o financiamento, é um investimento elevado que tem que ser ultrapassado, estamos num momento de mudança disruptiva em termos da dupla transição e por isso o financiamento para diminuir o risco desta transição e deste investimento e da inovação é obviamente estratégico, mas a indústria também deve ter essa iniciativa de inovar. Ou seja, eu vejo que, por exemplo, no âmbito do laboratório colaborativo, o Piltco Lab, que é um laboratório criado para apoiar a transição digital do ambiente construído, nós temos, de facto, algum apoio para dinamizar essa transição. E temos que criar também ocupar, digamos, aquele espaço entre a universidade e a indústria, que normalmente é um espaço bastante amplo, não é? De transferência de tecnologia, de conhecimento para a sua aplicação. Só que vamos desenvolvendo ferramentas e contactos também com diversas entidades, sejam a nível da contratação, licenciamento, da própria digitalização dos processos das empresas, mas notamos que às vezes essa relação que a indústria tem com o processo de inovação e com a nossa vontade de acelerar, digamos assim, para atingirmos as tais metas em 2030, e de facto concordo que 9 anos é quase nada, não é? Mas será que há essa tração do lado da indústria, há essa procura pelos processos de inovação, pelas entidades que já estão a começar a posicionar-se para ser um parceiro da mudança? Será que há isso ou há algo que se pode fazer ainda nesse sentido? Bom, vamos lá ver. O setor da construção é sempre um setor, por natureza, mais conservador. São máquinas, naturalmente, muito pesadas. Enfim, vejam aquilo que nós trabalhamos, edifícios, construção,
enfim, é sempre mais difícil trazer inovação, isso é evidente, mas penso que aí estamos completamente comprometidos também com a questão da inovação. E isso temos visto. Agora, além de ser um setor naturalmente mais conservador, a inovação muitas vezes comporta, e falámos aqui, por exemplo, da questão do financiamento, comporta alterações de monta significativas. E muitas vezes o setor até pode estar comprometido, e falo, por exemplo, que também, eu gosto, enfim, de dar exemplos concretos. Inovar. O que é inovar? Bom, inovar é também, por exemplo, a readequação dos espaços que nós construímos, seja na área residencial, de escritórios, etc., ao que é as novas realidades. Isso é inovar. Bom, mas sabemos que é uma indústria, uma atividade que vive também, essencialmente, de financiamento. E, naturalmente, financiamento bancário. Ora, muitas vezes também exigir dos bancos, dos próprios bancos que nos financiam a inovação em determinadas matérias, como é, por exemplo, a readequação de novos espaços, a inovação de espaços e de novas formas de estar nesses espaços, falo, por exemplo, co-living, co-working, o student housing já eventualmente menos, exigir também dos bancos que nos financiem nessas inovações, muitas vezes não é fácil. E, portanto, aliado a tudo isto, acaba por ser, de facto, mais difícil avançarmos num processo de inovação. E, portanto, aí podemos demorar, eventualmente, mais algum tempo, mas, por exemplo, veja-se o caso do student housing, que era há 5 anos atrás uma não realidade em Portugal, portanto não existiam projetos de student housing talvez há 5 anos atrás, os bancos não financiavam esses projetos, hoje financiam. E hoje há muitos projetos para estudantes, residências para estudantes a nascer em Portugal, um pouco por esse país fora. E, portanto, essa é também a verdade. Agora, indo também um pouco às novas tecnologias. Bom, é certo, mas vejamos o que aconteceu em 2020 com a pandemia. O processo de transição digital na promoção imobiliária, que levaria décadas a ser feito, foi feito em semanas, porque estávamos preparados, tínhamos os processos já a serem iniciados, e a verdade é que a pandemia, que se iniciou em fevereiro, ou pelo menos os seus efeitos pandémicos em fevereiro, em março tínhamos transitado para o digital na maioria das nossas empresas. Essa é agora muito interessante, que levanta, quer dizer, foi um momento que nos obrigou a uma mudança rápida, e eu se calhar fechava aqui com uma última questão, que é, será a associação a favor de uma obrigatoriedade, por exemplo, do BIM, para, como um todo, que haja esta aceleração? Eu tenho sempre muito medo da obrigatoriedade. E nessas coisas não sou nada corporativo. Acima de tudo, preocupa-me, enfim, sou cidadão. Antes de ser presidente de uma associação de promotores e investidores imobiliários, sou cidadão. E, portanto, sou um cidadão preocupado, sou um cidadão responsável. E veja-se o que é as obrigações. As obrigações, neste momento, fazem com que não haja habitação para os portugueses. É tão simples quanto isto. Quer dizer, porque as nossas empresas, os nossos empresários, portanto, buscam também as oportunidades, buscam a realidade, a viabilidade económica ou financeira dos seus projetos. E quando nós incorporamos novas obrigações, e acabamos aqui de falar de uma série delas, e que são importantíssimas, que é o combate às alterações climáticas, bom, mas a equação é esta. Quando nós hoje estamos a decidir investir ou não num projeto de habitação para os portugueses, começamos a fazer contas, e vamos começando a fazer uma conta de somar. E se logo nas 2 primeiras parcelas dessa conta, que tem várias, 5 ou 6 ou 7 parcelas, chegamos ao fim e dizemos, bom, mas este projeto não é económico ou financeiramente viável, porque vamos estar a fazer um projeto cujo preço não vai ser acessível ao seu target. Não há projeto. E, portanto, cuidado com as obrigatoriedades. Não, é sensibilização, é criar contrapartidas, é beneficiar os empresários que façam aquilo que, em termos de políticas públicas, porque é isso que estamos a falar, entendam que é o necessário. Dou o exemplo da reabilitação urbana. A reabilitação urbana não aconteceu em 2014 até agora por obrigatoriedade. Naquela altura, a Troika criou um pacote, uma task force, que está hoje tão em moda, essa expressão, criou uma task force legislativa e fiscal que disse assim aos empresários: meus senhores, Portugal tem que ser reabilitado, as vossas cidades são uma vergonha, estão em ruínas. E então o que vamos fazer? Vamos-vos dar as condições que vocês não tinham para reabilitar. Fizeram o quê? Criaram um pacote legislativo que, se lembram, o Regime Excepcional da Reabilitação Urbana, o RERU, que entretanto foi revogado.
criaram benefícios fiscais, IVA a 6% na reabilitação urbana, isenção de IMI, isenção de IMT, descongelamento das rendas, importantíssimo, criação de programas de captação de investimento estrangeiro, regime de residente não habitual, Golden Visa, o alojamento local. A reabilitação urbana nas nossas cidades foi feita à conta do alojamento local. Vimos o que é que Lisboa fez esta semana ao proibir a emissão de novas licenças. Está a prejudicar a reabilitação da própria cidade, um erro crasso. E, portanto, o que é que se fez nessa altura? Criou-se uma task force legislativa e fiscal. O que é que aconteceu? A reabilitação urbana é uma realidade. Hoje, há uns anos, ninguém queria ir à Baixa de Lisboa, ninguém queria andar na Ribeira porque éramos assaltados, éramos roubados, enfim, e outras coisas piores ainda. Hoje toda a gente não só quer andar na Baixa, não só quer andar na Ribeira, como todos queremos viver nesses sítios onde há 5 anos ninguém queria. E, portanto, estão a ver, é um exemplo perfeito. Porque é que não utilizamos estes exemplos? Pena é o quê? Que na altura tenha sido uma entidade terceira, a Troika, com as suas 3 entidades, a ver o que nós não conseguimos ver. É essa a questão que há sempre essa dicotomia, que eu também concordo plenamente, ou seja, vamos tentar fazê-lo de forma consensual, de forma orgânica, mas depois tem que haver alguém que crie as condições e que dinamize, que seja o trigger da mudança. Vamos esperar que, de facto, como Bilto Calado, nós tivemos agora um acordo com o Fundo Ambiental de fazer um plano de ação para a circularidade na construção. Estamos neste momento a desenvolvê-lo, vamos ter em janeiro o mês da circularidade e acreditamos que esse será o primeiro passo para criar as tais condições e identificar as medidas que são importantes para o setor para que haja de facto essa efetiva mudança. O mesmo estamos a fazer em termos de plano de ação para a transição digital na construção, aqui um trabalho também em parceria com a Deloitte e que nós queremos que chegue ao Governo e que depois envolva todas as entidades que são relevantes, como a vossa. E desde já agradeço, Hugo, aqui esta belíssima conversa, a partilha de experiências e conhecimento e espero que possamos também num futuro breve voltar a discutir estes assuntos e até se calhar de uma forma mais prática, pragmática e aplicada, não é? Obrigadíssimo. Muito obrigado, eu que agradeço e muitos parabéns pela iniciativa. Obrigado.